Esse vídeo é a continuação do vídeo anterior que nós falamos sobre o documentário proibido feito sobre a Globo, sobre o poder da Globo. Então, se você não assistiu a parte 1, volta lá, vai lá assistir aqui no canal. E vamos começar a parte 2, contando a história do que exatamente? Você me pergunta e eu te respondo. Vamos falar das relações da Globo com a ditadura militar. Então, esse é o vídeo de hoje. Então, antes de começar o vídeo, você já sabe, para se ativar a notificação, se inscrever no canal, toda aquela bagaça, seguir a gente em todas as redes sociais, porque aqui você tem vídeos diariamente, meu amigo. Aqui que nem uma padaria. Você chega na padaria, sempre tem o que na padaria? Tem pão. Você chega aqui no canal, você tem o quê? Você tem vídeo fresquinho, quentinho, cheirosinho para você consumir aí na sua casa, no seu celular, onde você estiver, certo? E aqui nós temos conteúdos variados. Temos política, temos música, temos saúde, temos um monte de coisa. Então vai lá, conferir nossa playlist e vamos direto aqui para o vídeo, porque não temos tempo a perder. Esse vídeo é um documentário que foi feito pela BBC na década de 90 e que foi proibido no Brasil. Proibido no Brasil? Você não sabia dessa história, meu amigo? Eu te explico o porquê. Né? Agora a gente vai ver a parte em que fala disso, né? Fala do golpe militar de 64 e o que a Globo tem a ver com isso? Por que a esquerda odeia tanto a Globo? Né? Esse é o tema do vídeo, então bora pro vídeo sem mais delongas. Esse documentário aqui faz parte da indicação de documentários e filmes que a gente faz aqui no canal toda sexta-feira. E aí a gente deixa o link aqui na descrição para você assistir tranquilo, né, no conforto aí do seu lar, no seu momento de descanso do final de semana, que é para isso que serve. Então, você pode clicar aqui embaixo e assistir o documentário completo. A gente vai assistir o trechinho hoje. Em março de 1964, tendo como pano de fundo a insatisfação social, o presidente João Goulart anunciou algumas estatizações limitadas e uma tímida reforma agrária durante um comício público. Começava assim a contagem regressiva para um golpe militar. A direita foi às ruas. Em São Paulo, 500 mil de pessoas participaram da Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Alguns dias depois, no Rio, marinheiros de esquerda ameaçaram uma rebelião. O golpe militar começou em 31 de março. Centenas de pessoas foram presas e, entre muitos outros, 3 ex-presidentes perderam todos os direitos políticos. Então veio o golpe. Como em todo o Brasil, de norte a sul, a Revolução Democrática venceu. No dia seguinte, o embaixador americano informou Washington que a suposta Revolução Democrática tinha tido 95% de sucesso. 95%. A Escola Superior de Guerra, o cérebro dos militares, estava por trás do golpe. Foi criada a partir do modelo da Escola Nacional Americana de Guerra e se inspirava em sua Guerra Fria anticomunista. Mas a Escola das Américas, onde aprenderam a torturar, tinha membros civis, empresários, tecnocratas e políticos. O Marechal Castelo Branco tornou-se presidente com poderes de governar por decreto. Em 1965, a democracia multipartidária foi oficialmente extinta. Uma das primeiras ações da ditadura foi estabelecer o Serviço Nacional de Informação, o sistema nervoso central do Estado autoritário. A TV Globo foi ao ar no Rio de Janeiro em 26 de abril de 1965. Pouco mais de um ano depois do golpe Coincidência. militar. Um aninho só depois do golpe. Sonhava com uma rede de televisão. O que existia era mesmo a TV Globo, Canal 4, Rio de Janeiro. Roberto Marinho era o dono da emissora. Seu pai fundou o jornal O Globo em 1925, mas morreu logo depois. Seus filhos herdaram o jornal. Aos 26 anos, em 1931, Roberto Marinho tornou-se diretor do jornal. Na década de 40, ele inaugurou a Rádio Globo. Marinho obteve sua primeira concessão de TV em 1957, do presidente Kubitschek, cujo governo ele apoiava. E a segunda de João Goulart, cujo governo ele ajudou a depor. O Globo tinha uma posição de apoio aos governos revolucionários, porque o jornalista Roberto Marinho, apoiou
a Revolução de Março de 1964, Revolução, desde caralho. antes de ela eclodir. Ele foi revolucionário de primeira hora e continuou, portanto, como revolucionário, a apoiar os governos da Revolução. Embora ele se considere um jornalista, Roberto... É isso. Então, assim, não tem muito segredo, não. Né? Quem sabe, sabe que a Globo, né, na figura do Roberto Marinho, já apoiava, né, um golpe, né, contra João Goulart. E a gente sabe que ela vai aparecer aqui, deve aparecer a capa histórica do Globo, anunciando a Revolução Democrática, né, que foi o golpe militar. Golpe civil-militar. Né, que, como a gente está vendo, Roberto Marinho no civil. E foi uma das principais peças no golpe contra Jango em 64. Revolução é o caralho. Roberto Marinho é um empresário, um astuto empresário. Isso é uma coisa. Outra coisa, acho que Roberto Marinho pode ser considerado um realista. Em 1962, Roberto Marinho assinou um contrato de assistência para a TV Globo com o grupo Time Life americano. Time Life tinha alguns interesses menores na Venezuela, Argentina e aqui no Brasil. Eles pensavam que havia um mercado em crescimento naquela época, que no final poderia lhes ser útil. Since the agreement gave Time Life, a foreign company, an interest in a Brazilian media company, it appeared to be contrary to Brazilian law. But it did give Marinho a crucial edge. A Globo surgiu com financiamentos de um acordo feito entre o grupo Time Life. E esse financiamento chegava a um ponto de que a estação, a emissora Globo, no Rio de Janeiro, a emissora, ela tinha uma montagem de recursos da ordem de 6 milhões de dólares, enquanto que a melhor estação de televisão do grupo da Tupi, que era a segunda maior rede na época, a melhor tinha sido montada com 300 mil dólares. Ou seja, olha a diferença, né? Já começou gigante. O Globo foi um fracasso evidente. E Walter Clark, à época com 29 anos, foi contratado para dirigir a emissora. Ele foi o arquiteto do incrível sucesso da Globo. Um momento, antes de assinar contrato, na casa do Roberto, na tapeçaria linda do Lussá, eu tremendo de medo, porque era uma jogada da vida, não tinha estrutura de vivência de negócio para assumir aquilo, porque a Globo estava fadada a quebrar. Ela tinha 4 meses de vida. Faturava na ordem, ela faturava 180 e gastava 700. As enchentes desastrosas no Rio de Começou mal, né? 1966 marcaram um momento decisivo da TV Globo. A Globo fez a cobertura das enchentes ao vivo. Aqui, Quando o segundo presidente militar, Marechal Costa e Silva, assumiu em 1967, começou o breve milagre econômico brasileiro. Um país que estava entrando no mundo industrializado estava, ao mesmo tempo, condenando grande parte de sua população, para ser exato, 60%, a uma situação socioeconômica miserável, mesmo sendo a 8ª economia do mundo. E esta é a situação. O pensamento econômico do regime era surpreendentemente simples. Para que, graças a ele, os pobres, por sua vez, sejam menos pobres. A ditadura deu prioridade ao desenvolvimento de um moderno sistema de telecomunicações. Criou o Ministério das Telecomunicações e viabilizou a compra de televisores a crédito. Os objetivos definidos foram, como sempre, integração e segurança nacional. em 70, como exemplo, todos os brasileiros poderão ver a Copa do Mundo pela TV e, reciprocamente, outros povos verão a maior festa popular do Brasil, o Carnaval Carioca. Era televisão e futebol. Construísse estádios de futebol e essa rede de telecomunicações impressionante, no Brasil inteiro. E, ao mesmo tempo, houve uma degradação
muito grande em termos de educação, de saúde, tudo isso foi descuidado. No final dos anos 60, o videotape e as redes nacionais se uniram para destruir a produção local de programas. As produções ficaram centralizadas no Rio e em São Paulo. Os herdeiros da cultura jovem dos anos 60 conseguiram conquistar algum espaço na televisão. Os festivais de música tinham cobertura ao vivo, e os melhores foram organizados pela TV Record em São Paulo. Esses festivais eram muito bons, né? Nada no bolso, nas mãos, eu quero seguir vivendo. Amor, eu vou, por que não? Por que não? Por que não? Olha o Caetano aí. Por que não? A cara dos militares. Subversivos. A resistência à ditadura militar chegou às ruas em 1968. 68, a manifestação. Pessoas, principalmente estudantes, fizeram manifestações no Rio. Nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Após ser ouvido, provocado por essa crescente oposição, o regime militar assumiu total poder ditatorial no final de 1968. Aí veio o AI-5. Infame AI-5. O Congresso foi fechado, a tortura virou uma rotina. Foi estabelecida a censura prévia dos meios de comunicação de massa. Logo depois, o não cumprimento de qualquer lei aprovada em segredo transformava-se em crime. Parte da esquerda brasileira optou pela luta armada. Seu sucesso mais espetacular foi o sequestro do embaixador americano, forçando o governo a libertar estes prisioneiros políticos. Sequestros, bombardeios e assaltos, tanto da esquerda como da direita, não eram normalmente relatados. Jamais se falava em tortura. A segurança interna era a maior preocupação dos militares. Esquadrões da morte de direita eram ativos. Alguns resolveram bombardear teatros, como este, que estava apresentando a peça Roda Viva, de Chico Buarque de Holanda. Aí, daí que veio o programa Roda Viva, da peça. Então, esse é o fim da parte 1 do documentário. E aí eu vou deixar o resto para vocês assistirem, mas já conseguiram aí ter uma noção, né, de qual é a relação da Globo com a ditadura militar e por que a esquerda odeia tanto a Globo, né? Tipo, desde essa época. Foi não só fundada com o apoio da ditadura, como deu todo o apoio desde antes, inclusive, do golpe, né? Como o cara falou. E que hoje em dia, o que é a Globo hoje em dia, né? A Globo hoje em dia, ela continua sendo o que sempre foi. É o canal da burguesia, é o canal dos interesses, né? Das elites, quem tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, seus interesses não estão estampados na Globo, tá ligado? Você pode até achar, eles podem até fingir, tá ligado? Mas é claro que não. Então, hoje em dia é muito interessante, porque depois do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, ele conseguiu criar dentro da direita esse ódio à Globo que era exclusivo da esquerda. E por quê? Porque a Globo expõe, né, ou expôs as merdas do Bolsonaro, tá ligado? Quando? Na campanha. Né? Essa briguinha começou forte na campanha com aquela entrevista, né, quando foi o debate lá do Bolsonaro. E aí, quando eles falavam de ditadura, o Bolsonaro citava quem? O Roberto Marinho. Falou, doutor Roberto, que apoiava e não sei o quê. Por que isso, né? E então, assim, a acusação que era da esquerda, ele foi pro colo do Bolsonaro como uma forma de contenda com o adversário político. Simples assim. E aí o Bolsonaro fez o quê? Ele garantiu pro lado dele, ele criou essa narrativa, né? Essa guerra, né? Que os bolsominions assumiram como delas, porque agora todo mundo virou moda, né? Globo lixo, que é muito engraçado, porque os interesses da Globo são os interesses do governo Bolsonaro. Né? Quem é o governo Bolsonaro?
é a burguesia nacional, tá ligado? Que continua tendo seus lucros aí extraordinários, intocados, e todas as reformas que começaram aí com o golpe contra a Dilma, tocadas pelo Temer e avançaram aí com o Bolsonaro. Então o projeto é o mesmo, e o projeto interessa a Globo. O problema é que agora criou-se, né? Deu pane no sistema, pane na Matrix, porque o Bolsonaro ele criou essa vertente contra a Globo por motivos próprios, políticos próprios. Por isso que o bolsonarismo ele hoje ele é um dos motivos pelos quais o bolsonarismo ele é um movimento à parte, né? Dentro da direita, lá na extrema direita, né? Fascista como é, mas que faz essa narrativa e aí acaba ficando confuso na cabeça das pessoas. Mas né? Não era o comunista que não gostava da Globo e tal. Então, hoje em dia, o ódio está espalhado. Só que aquilo, né? Você tem que odiar a Globo pelos motivos certos. Quais são os motivos certos? Que é uma emissora da burguesia, antidemocrática, sempre apoiou o golpe, apoiou o 64, apoiou contra a Dilma, apoiou as reformas trabalhistas e previdenciárias e continua apoiando todo esse projeto que não interessa à população, a você, que é um fudido, que nem eu. Não, interessa a quem? Aos bancos, ao Itaú, às grandes empresas, ao agro, né? O tal do agro pop. O agro é pop. Por que é pop? Porque são os grandes latifundiários que são donos, inclusive, de outras afiliadas, mas que financiam, né, os grandes comerciais, financiam a publicidade da Globo, que caiu com o Bolsonaro. Aí o que o Bolsonaro fez? Parou de dar dinheiro para a Globo e começou a dar dinheiro para o Silvio Santos e para a Record. Né? Por que Record? Porque a Record é o núcleo religioso, evangélico, né, com a bancada evangélica, e o Silvio Santos é o cara que vai com todo mundo, né? O Silvio Santos, ele ia com a ditadura, o Silvio Santos ele ia com Lula, com Collor, com todo mundo. Por quê? Porque ele é o mais pragmático de todos. A ideologia do Silvio Santos é o dinheiro, a ideologia do capitalista. Ele é o capitalista, né? Porra, Silvio Santos, o cara que, né, era camelô, virou dono da emissora, aquela toda a história do self-made man, e que vende, né, essa ideologia. Então o Silvio Santos ele fala isso, né? Inclusive ele demitiu a Raquel Sherazade por conta disso. Falou: aqui não é lugar de falar de política. Inclusive humilhou ela no troféu imprensa. E se eu não me engano, ela ganhou uma ação contra ele ou perdeu, não sei. Mas é isso. Então vamos ficar por aqui, porque você vai assistir esse vídeo se você quiser aí na sua casa. É só clicar no link aqui da descrição. E fique ligado aqui, porque nós temos vídeos diariamente. Então você vai encontrar esse e vários outros vídeos que já estão no ar. Então acompanha aí e segue a gente, porque aqui tem vídeo todo dia, certo? Então é isso e até o próximo vídeo.